nasci em Belo Horizonte, na Rua Timbiras. Naquela época eu nasci em casa. Rua Timbiras, ali antes da Rua da Bahia um pouquinho. Meu pai era cirurgião, Antônio de Campos Tangui, da região de Curvelo, e região toda de fazendeiros. Ele foi o único que saiu e foi para o Rio estudar medicina. Ele conheceu minha mãe em Diamantina, minha mãe diamantinense, Estael Rabelo Jardim, Mata Machado, e uma família toda tradicional de Diamantina, com todo aquele sonho de Diamantina. Eu fui filho desse sonho, com o lado que teria essa região dos grandes donos de terra, os capitães da terra, mas que meu pai escapou um pouco e também ficou entre sonhador e homem da terra, porque ele foi para o Rio, depois foi para Diamantina, e eu fui criado numa atmosfera muito agradável, em Belo Horizonte, na Rua Timbiras, onde eu não me lembro. Depois nos mudamos para a Rua Piauí, entre Carandaí e Piauí. Era uma rua muito calma, tranquila. Eu nasci em 26, e era uma rua muito calma, tranquila. E eu tinha um irmão mais velho, Ivan, uma irmã, Ivete, e tinha uma outra que nasceu depois, da Lúcia, mais moça. E depois, muito depois, a Jaqueline. Mas eu tinha uma infância muito calma, muito tranquila em Belo Horizonte, e uma infância em que eu era uma das pessoas de uma família que cultuava muito mais os bens espirituais que materiais, que não eram nem ricos nem pobres, mas tínhamos um grau de vida agradável. Na época eu estudei no Colégio Pedro II, no grupo escolar, que na época não havia colégio privado, e o grupo escolar que é de alta qualidade. Me lembro até hoje, Dona Zuleika, a professora. Depois do grupo Pedro II eu fiz o meu colégio no Colégio Arnaldo e depois fui para o Afonso Arinos, que era um outro colégio aqui. Em suma, eu era um mineiro como todos os outros, muito esportivo. Fiz o meu esporte aqui grande no Minas Tênis Clube, desde o início da natação. Fui escoteiro com o Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, com todos esses amigos de infância. Cultuava muito mais os valores poéticos, a tudo que a vida nos oferecia de bonito e sonhador, do que realmente a qualquer coisa pragmática, como mais tarde eu fui me dirigir à medicina, mas sem perder esse espírito que eu ganhei em minha casa. Quando eu chego aqui hoje e vejo Belo Horizonte, que me mostraram nesse ângulo aqui, é uma cidade enorme. Eu não tenho raiva dessa cidade, mas eu tenho a impressão que já não é a minha cidade, embora continue a minha cidade aqui dentro. Eu não quero que minha cidade seja esmagada por essa, porque no meu imaginário, a Belo Horizonte era a Rua da Bahia, com o Trianon do lado esquerdo, o Tião, que tinha um sapato branco, assim, parado, aqueles camarões. A memória vai além do intelecto, a memória é uma coisa que não se esquece. É como uma gaveta mágica que você abre e reencontra todo aquele bonde subindo, o grande hotel ali em cima, a confeitaria Elite, todos aqueles amigos de infância. Há pouco tempo eu fiz uma coisa muito interessante, que eu recordei algumas dessas fotos, que nessa feira do livro no Rio, pediram que eu falasse, são amigos de sempre. Eu falei sobre Fernando Sabino e consegui umas fotos da época, que é a Praça da Liberdade, o footing, que nós fazíamos, as primeiras namoradinhas, Marina Libani, Isabel Lapertosa, eram meninas todas que hoje devem ser senhoras, mas devem continuar bonitas, que eram muito bonitas naquela época. E, em suma, Belo Horizonte era uma cidade em que nós todos nos víamos, nos encontrávamos, não fugíamos uns dos outros. Essa cordialidade nós tínhamos, embora o mineiro tenha um lado mais reservado, ele é muito cordial no acolhimento. Quando ele acolhe, ele é muito cordial. E naquela nós nos víamos muito, nos encontrávamos, e a cidade permitia a sua topografia, porque era uma cidade pequenina, uma cidade que todo mundo... Eu achava até que eu era atleticano, que ser americano nem era pessoa de bom caráter, não é possível que ele seja tão bom seja americano. Quer dizer, nós tínhamos as coisas muito radicadas já no futebol. Mas o esporte vem muito nos salvar, porque havia em Belo Horizonte, naquela época, depois da Revolução de 30, eram meninos que brigavam muito, havia separação de bairros, um bairro não podia andar no outro, quase como um pouco como Monte Capuleto e Montequillo, naquela coisa. Mas o esporte tirou realmente os meninos da rua. Por isso que eu acho que o esporte é tão importante na implantação desse programa Favela Bairro e tudo mais, porque o esporte nos tirou da rua, nós vivíamos brigando fora do colégio e passamos a disputar dentro cada um do seu clube. Eu acho que Minas Gerais, ao mesmo tempo, eu tive também o período que eu fiz a cavalaria, porque naquela época eu acumulei a medicina com a cavalaria.
Então, são recordações todas muito importantes que fazem parte. Poderia falar delas o dia inteiro, mas é muito importante se lembrar que essa impregnação de Minas Gerais ficou minha vida inteira. E foi uma impregnação muito poderosa, muito criativa, mas ao mesmo tempo guardando a modéstia dos acontecimentos e, sobretudo, dos coisas vividos, porque outros podem chegar. Subindo uma montanha, tem sempre um cume. Você sabe que um cume é mais alto que o outro, então você não está como aquele homem do Pampa que tem esse oceano interno, já vangloriando. Você está esperando que a outra montanha vai surgir. Então essa ressalva do mineiro é muito boa, porque nos faz sempre procurar a outra também. É uma procura constante do conhecimento, distante daquela última nuvem, né? O esporte, naquela época, nós começamos fazendo de uma maneira não muito rígida, mas depois, aqui veio na natação, veio para cá um técnico, o Carlos de Campos Sobrinho. As pessoas que tinham problema de pulmão, na época não havia tratamento para tuberculose, vinham para Belo Horizonte. Na época nós tínhamos uma cidade de ruas largas, né? E as pessoas que vinham para cá eram pessoas tratadas de pulmões, porque eram pessoas importantes, mas o clima era muito importante. Como era na Suíça, na região toda próxima a Montaná, aquela região, era uma região, Belo Horizonte, que havia pessoas importantes que poderiam ter vindo por outro motivo, mas de pulmão vinham sempre. E o Carlos de Campos Sobrinho veio aqui, gostavam, ficavam. Como veio o Werneck, que era um grande médico, foram grandes personalidades, foram chegando aqui. E meu pai era cirurgião aqui, eu não tinha nenhum motivo de ir para o Rio de Janeiro. Eu tinha toda a minha vida de estudante, comecei a medicina aqui, e durante o curso médico eu era esportista, nunca deixei o esporte da natação competitiva, porque o esporte eu acho que moldou muito na minha vida a disciplina. A disciplina, o esporte é fundamental para lhe dar a noção das suas possibilidades e, sobretudo, saber perder ou saber ganhar com tranquilidade, sem se ufanar demais. Isso eu acho que o esporte me deu tudo isso para a vida inteira. Então eu fui nadador durante quase, com um grupo de amigos daqui, fomos nadadores de Venice, fomos campeões brasileiros vários anos. Depois da natação, nós nadávamos tanto dos 11 aos 16, que eu passei, então, a jogar tênis. Mas naquela época eu cheguei a ganhar campeonato, primeiro de estreante, terceira classe, quarta, segunda, e primeira. Eu fui jogador, ganhei o campeonato do interior, fui bom jogador de tênis universitário. Então eu fazia muito esporte, junto com a medicina, mas com a disciplina sempre de contar a hora, o minuto, sempre esse sentido de tempo. Eu acho que eu tive muito, desde pequeno, muito preciso, quer dizer, o valor do segundo, o valor do minuto, o valor da hora, e que a vida, dizia o poeta, é como uma taça mágica, que os segundos são de ouro, né? E esse aspecto, você aprende isso muito quando tem essa obrigação, quase do segundo, do split second da natação. Mas depois o tênis também é um esporte individual, são esportes sempre individuais, você não pode culpar outros. Depois coletivo, na época, eu cheguei a jogar no Minas Tênis Clube, e eu que não sou alto, mas na época o voleibol era diferente. Era um cortador e um levantador. Os levantadores eram mais baixos e mais ágeis. E eu fui excelente levantador do Minas A. Depois, então, mas eu fiz por algum tempo o vôlei, depois, então, fiz o tênis e fui obrigado a ver o cavalo, que eu adorava bicho, sempre adorei bicho. Minha casa, sempre papai queria um presente de alguém, de traz um bicho. Cheguei a ter anta em casa, agora eu tenho na minha ilha um santuário ecológico, eu tenho 4 antas que nasceram lá. Mas eu tinha uma anta já aqui no quintal. Depois dei para o parque municipal e vinha sempre ver a antinha, coitadinha. Depois ficou 300 quilos, mas não deu para ficar em casa. Mas o fato é que esse amor à natureza, esse amor aos bichos, esse amor à disciplina, tudo isso eu acredito que eu adquiri aqui. O Hélio foi um colega, um grande amigo, meu amigo também a vida inteira. O Hélio, eu fui colega não do Hélio, do irmão dele, José Pellegrino, que tinha um ano mais que o Hélio. O José Pellegrino era um personagem muito interessante, tinha um temperamento de pesquisador. E nós tínhamos um professor de farmacologia, o Santiago Americano Freire, e ele gostava muito que nós éramos monitores, experimentações. Nós fomos lobinhos juntos, eu, ele e o Fernando Sabino. Fomos lobinhos, fomos escoteiros juntos. Depois, quando eu me transferi para o Rio, essa parte de solidificar a amizade, essa coisa toda,
eu perdi um pouco o contato com eles. Tanto com o Hélio, com o Fernando, com o Otto, com o Paulinho. Mas eram todos companheiros daquela época, mas eu perdi. Quando a amizade deles ficou mais forte. Que a amizade do garoto antes. E depois eu vinha reencontrá-los, ocasionalmente no Rio, mas o Fernando, depois, nos últimos anos, sempre nos víamos muito. Nós fomos nadadores juntos. O Fernando nadava de costas e foi grande nadador. E aquele cheiro da piscina, aquele cheiro de cloro, aquelas coisas todas, nós estávamos comentando. Eu guardei amizade com o Fernando até o fim dos dias dele. Sempre fomos muito amigos. E, na realidade, foi uma amizade que veio depois. Porque na época que eram o Fernando, o Otto, eu fui amigo de todos, mas eu viajei. Quando eles foram para o Rio, eu fui para fora do Brasil. Eu passei 6 anos estudando fora do Brasil. Eu fui para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, fui para vários países, para os Estados Unidos, quase tudo em bolsas de estudos. Quer dizer, eu era naquela época, eu estava sempre procurando o conhecimento. E aí eu perdi muito contato com Belo Horizonte, com os amigos daqui todos. Que eu não fui para o Rio por escolha, eu fui porque eu tive que ir. Porque quando eu terminei o CPOR aqui, não existia departamento de cavalaria no Rio em Belo Horizonte. Eu teria que ir para Três Corações, para Juiz de Fora ou para o Rio. Então não havia escola de medicina em nenhum deles. Para não perder o ano, eu me transferi do 4º para o 5º ano para a Faculdade Nacional de Medicina do Rio. E fui lá para o Andrade Neves, que é o Dragões da Independência. Então eu ia cedinho, às 5 horas da manhã, primeiro lá para os Dragões, para fazer a cavalaria. Depois, então, que eu ia para a Escola de Medicina, que naquela época a escola começava um pouco alta, mais tarde, para dar tempo exatamente a isso, às 10 horas. Mas era uma vida muito puxada. Depois fiz concurso para pronto-socorro, e foi muito interessante que era um concurso no Rio, era muito difícil, mas aqui as matérias básicas eram melhores que no Rio. Então, o Baeta Viana e outros professores me deram aqui uma formação básica muito forte. O fato de meu pai ser médico, o fato de... Ele nunca me induziu a estudar medicina. Eu não tinha certeza se eu queria fazer medicina. E naquela época não havia vestibular. Então nós fazíamos... E o pré-médico me fez recapitular grande parte do ginásio. Porque o ginásio que eu comecei bem no Arnaldo, depois foi meio frouxo no Afonso Arinos, que era um colégio bom, mas não era tão bom assim. Em suma, no pré-médico nós reencontrei novos amigos. E aí, neste momento, então, eu senti que eu gostaria de fazer medicina. Mas eu entrei para o pré-médico para ver como era. Mas a proporção que eu fui convivendo, eu senti que eu tinha essa condição que o médico tem que ser, que é essa condição da compaixão humana, né? Que é gostar do outro. E eu acredito que deva ter sido isto. E de ver meu pai chegar em casa cansado, e aquela pessoa tão maravilhosa, devia ter algum motivo que valia a pena de ficar tão cansado assim, cuidar dos outros. Acho que é um pouco por isso. Quando eu vi, pela primeira vez, entrei numa sala de cirurgia, eu nunca tinha entrado. E aquele ambiente todo, na época havia muito hétero, hoje em dia não existe mais. E o fato é que eu era um menino muito sensível. Quando eu vi aquilo tudo, eu achei um horror. E desmaiei. Eu me lembro até hoje que as telas, tinha aquelas telinhas para não entrar mosquito, aquelas coisas assim. E eu me lembro que elas foram penetrando de minha cabeça, de repente eu acordei e estava as pessoas me reanimando. Esse aspecto não me desanimou, porque meu pai falou comigo, não, isso é normal, você estava ali com o espectador. Eu devia ter uns 16, menos, né? Eu formei muito cedo. E, na realidade, eu devia ter uns 17 anos, assim, eu era garoto. Eu estava na dúvida se queria ou não estudar. Aí eu saí de Belo Horizonte, é uma coisa muito interessante, porque aqui eu tinha família, tinha amigos, e eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro. Eu tinha visto o mar na casa que hoje eu recebi até um bilhete muito bonito da minha tia Ruth. Eu me lembro dessa minha tia Ruth, que era irmã da minha mãe, que tinha 1 ano ou 2 menos. Minha mãe, infelizmente... Minha mãe foi uma pessoa extraordinária, uma influência brutal na nossa vida toda. Mas era uma amiga muito querida e eu ia muito para a casa dela de garoto aqui no Rio, aqui em Belo Horizonte. Estamos em Belo Horizonte. E naquela época, nós todos convivíamos, mas do Fernando eu convivi mais com ele porque ele era esportista. Então, na época que ele começou a fazer Os Grilos Não Cantam Mais, toda aquela época, muito antes dele escrever O Encontro Marcado. O Encontro Marcado ele já escreveu uma outra fase, já foi um livro se justificando, explicando. Mas aquela missa das 11, no Laje, com a Helena, com a irmã Lúcia, nós estávamos todos juntos ali dançando e faziam parte daquele grupo todo de Belo Horizonte, os meninos todos daqui. O Automóvel Clube, que é aqui do lado, eu, todo carnaval já fui pastor, já fui tirolês, já fui pirata, já fui legionário, já fui aquelas coisas da época.
Nós todos nos fantasiávamos, fazíamos um bloco. E o lança-perfume, que é uma coisa curiosa, nós jogávamos nos outros e cheirávamos, mas só no carnaval. Depois era muito mal visto. E só se tomar pervitinho para estudar. Ninguém tomava para dançar disso, não. Minha mãe me trouxe muito isso, e meu pai tem gostado. Nós sempre lemos muito. Quer dizer, a minha vida, a família toda lê muito. Até hoje eu leio muito e eu tenho essa paixão pelas ideias, e por isso que me fez, dentro da medicina, escrever mais de 900 e tantos artigos. Ele falou 1.000 e poucos, são mais de 4.000 conferências pelo mundo todo. Quer dizer, todo esse lado mais intelectual, esse lado do conhecimento, de vontade de transmiti-lo, eu trouxe isso um pouco de casa também. Mas isso, cada ser humano é um pouco produto do que ele vai vivendo, vai sentindo. É muito difícil avaliar bem, mas toda a nossa ascendência, do lado Rabelo, Jardim, sobretudo, é muito ligada à parte de letras, à parte intelectual, à parte de ideias. Toda essa lado da minha família é muito assim. Eu tive que me readaptar a uma cidade que eu não conhecia. Outra cidade, conhecia ninguém, só tinha um tio que morava lá, que é o marido da Ruth lá também. Vivia paixão no Leblon, que era todo um areal naquela época. Mas o mar me espantou. Eu me apaixonei pelo mar e até hoje sou um apaixonado pelo mar. A minha mulher é apaixonada pela montanha e eu sou pelo mar. É como o poeta diz, não, é o barco e não o mar. É o cavalo e a montanha verde que te quero ver. O Garcia Lorca. Verdes vientos, veridares, E é uma coisa muito engraçada. Eu gosto muito do barco no mar. Na montanha eu gosto do cavalo, mas eu prefiro o mar. E eu nunca tive o mar aqui. Eu achava até que em Belo Horizonte era um absurdo não ter um canal ligando ao mar. Eu achava que a única coisa que faltava aqui era o mar. É uma coisa muito engraçada porque, na realidade, esse sentido de mineirice, a coisa toda, eu tenho até hoje, que eu acho que é uma coisa muito importante que nós podemos guardar, porque é uma grande qualidade que nós tivemos herdadas dos nossos ancestrais, que as montanhas permitiram cultuar a finesse e a delicadeza e o respeito aos outros. Tudo isso é muito do mineiro. Eu me lembro que eu tenho um filho que estudou na Suíça há muitos anos, uma vez levei a Passo, na cerimônia do milho, que eu tinha operado alguém lá, levei fui no aviãozinho meu, que na época tinha, para ele conhecer aquilo. E tinha aquele bolo enorme assim, e ele falou, papai, vou mostrar uma coisa engraçada. Eu falei, o que é? Olha, isso aqui é interessante. Se fosse na Suíça, todo mundo já tinha corrido e comido aquilo tudo. As pessoas aqui ficam esperando que diga a hora. E são detalhes formidáveis que o mineiro tem de delicadeza. Né? Então, quando eu fui para o Rio, eu não encontrei, evidentemente, logo... O carioca é muito cordial, mas é diferente o temperamento. Mas eu fui logo, ganhei esse concurso para pronto-socorro, e conheci logo a parte do Rio de ambulância, na época, porque de ambulância eu conheci a favela, conheci todo aquele lado mais duro da cidade, e aquilo me apaixonou. Aquele encontro com uma realidade da vida que eu não conhecia aqui. Era quase um Buda. Aqui nós éramos criados numa atmosfera muito elegante, família. Não éramos ricos, mas tínhamos todas as coisas. E lá eu sentia a necessidade da vida mais dura. E morávamos, então, numa república. Meu pai tinha um apartamento ali no Rússio, mas ele na época estava no fim de vida, um pouco de dificuldade, então nós alugávamos o apartamento dele, eu mandava aluguel para ele todo mês. Era uma república em que nós morávamos, e o primeiro dinheirinho que eu tinha foi do estágio, de fazer o estágio de cavalaria. Eu até comprei uma roupa cinza que daria para tudo, porque lá o estágio era pago, eu era segundo-tenente, uma coisa assim, e no pronto-socorro também tinha um dinheirinho, que eu já era funcionário público, né? De modo que aquilo dava para sobreviver, e é interessante mas eu não tinha um conhecimento do Rio ainda. Eu era um mineiro perdido. Nossos encontros eram na República, que eram vários mineiros que iam morar no Rio de Janeiro. Cada um fazendo uma coisa diferente. Um fazia engenharia, um medicina, um outro voltava dos Estados Unidos. Né? De modo que era um ambiente muito agradável. Mas quando eu estava me adaptando no Rio já, eu então ganhei um concurso do International School, uma coisa assim, e fui para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos
e passei nos Estados Unidos quase 2 anos no Midwest e depois alguns meses em outras regiões dos Estados Unidos. E quando eu cheguei no Midwest americano, é uma região que não tem ninguém estrangeiros, é uma região... Você conhece a América, você conhece toda a parte do puritanismo americano. Você entende a América, você entende profundamente. Quem conhece Nova York, Los Angeles, essa coisa, Miami, não conhece a América. Tem que conhecer a parte íntima para sentir quais são os verdadeiros valores, é o que eles dão valor, mas é interessante porque não deixou também de ser um choque de reencontro com uma outra realidade. Porque se nós católicos esperamos a graça no céu, o puritano já quer aqui na terra, né? Os valores terrestres são muito importantes. Mas, em suma, eu voltei dos Estados Unidos, voltei para o Rio, e quando eu voltei, eu fiz um outro concurso na Santa Casa, tive uma enfermaria, comecei a fazer cirurgia ali de mão, que eu fazia bem, na médica cirurgia plástica, era enfermaria ligada de ortopedia, ainda não era meu serviço, mas eu senti que me faltava aprender mais. Então eu consegui uma outra bolsa de estudo, fui para a França. E queria também entrar naquela ebulição cultural francesa, aquela coisa da pós-guerra, e passei na Europa mais 2 anos e pouco, entre a França e a Inglaterra e outros países. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha um conhecimento muito grande em relação às outras pessoas do Rio que não sabiam ou não queriam ensinar, os poucos cirurgiões plásticos lá não estavam preparados, e eu ganhei, então, a cátedra na Universidade Católica, o serviço da Santa Casa, e resolvi formar essa escola, que já tem 40 e poucos anos, de formação de cirurgiões e de especialistas. E a nossa escola, ela foi aumentando, nós fomos atendendo a população carente do Rio, procurando desmistificar a cirurgia plástica, dar uma visão mais social, mais médica à cirurgia plástica. E isso foi um trabalho que ainda continua até hoje. Hoje é o centro de estudos que nós tínhamos, se transformou em Instituto Ipitangui, mas na realidade a clínica, quando eu criei a clínica, que é muito importante, ela sempre foi a mantenedora de todo esse serviço e dentro da formação do profissional, ele circula também pela clínica e por toda a parte que a clínica oferece no ponto de vista de treinamento, de formação e no ponto de vista acadêmico, docente, pesquisa clínica, tudo isso. Então nós conseguimos criar uma estrutura que aos pouquinhos, quando eu senti, eu estava no Rio de Janeiro. Eu estava radicado no Rio. O circo, ele teve um impacto em todos aqueles que ainda é até hoje a maior tragédia em recinto fechado do mundo. E na época que aconteceu o circo, eu fui para Niterói e coordenei toda aquela estrutura de criar um serviço para atendimento das vítimas desde o primeiro momento, mas eu senti a importância do que eu estava fazendo. Eu tive uma prova do que eu estava fazendo, não só através da minha pessoa, como daqueles ajudantes ou assistentes meus, que na época já estavam formados por mim, recém-formados, que foram me ajudar. Eu senti que sozinho você não pode atender uma população. Então, o fato de ter outros capazes e bem treinados é um fato muito importante e o circo ajudou a marcar isso. Esse episódio foi um episódio, vai fazer 40 anos, eu acho, agora, se passou em Niterói, num circo com 2.500 pessoas, em que um piromaníaco colocou fogo, cerca de 500 queimados imediatos tiveram, fora os mortos e os pisoteados. Então foi uma tragédia brutal. O único hospital da cidade estava fechado, que era Antônio Pedro. Então nós conseguimos reabrir o hospital, criar um serviço de atendimento a todas as vítimas e levar a Santa Casa, que eu já tinha a enfermaria, a 38ª, levar a metade dos meus auxiliares, ou trabalhar menos, quase fechando, e também minha clínica privada diminuímos durante 6 meses para atendermos essa população. Evidentemente, no momento imediato, há uma emoção muito grande, todo mundo ajuda, mas o difícil depois da catástrofe é continuar a ajudar. E o circo, o acompanhamento, nós fizemos e depois continuamos a fazer com várias vítimas do circo. Mas o interessante é que é um episódio dramático, o jornalista marca tudo. Mas não, foi a sucessão de fatos, de pessoas anônimas que eu fui vendo, que foram formando a minha mentalidade da importância da cirurgia.
A procura do bem-estar com a sua imagem é profunda e sempre foi mítica. Só agora que ela está sendo mais reconhecida. Quando você fala a autoestima é isto. Você tem que estar bem com você. Então isso é muito importante socialmente. E é tão importante na parte estética quanto na parte reparadora. Só que a parte reparadora é mais evidente. Todo mundo vê que está faltando um dedo, faltando uma orelha. Mas o menino que tem a orelha para frente, que é ridicularizado, ninguém entende que colocar aquela orelha em posição é tão importante para ele. Então a deformidade é o que chama atenção. O normal é o que não chama atenção. Então as pessoas todas querem estar nesse plano, independente da sua latitude, e é muito importante que exista em cada grupo étnico o seu conceito de beleza. Porque isso está muito modificado hoje em dia com a interpenetração desse conceito pela mídia, pela imagem. E joga numa Papu lá de longe, uma Cláudia Schiffer, uma Gisela Bündchen, que ela vai pensar que não é isto. O sentido que falta no mundo em todos os aspectos são as utopias, na verdade. Pensar as coisas com grandeza, imaginar, criar. Então, nenhum do jovem tem diante de si um programa, e o ser humano tem que ter até morrer um programa de vida em frente dele, para pensar em alguma coisa criativa. Ele não pode ficar legado à falta de dinamismo, à estagnação. Então ele tem que sempre procurar. Se ele ficar estagnado, ele se enferruja, né? Como diz o poeta falando de Ulisses, né? O Tennyson, to stay and be rustic, ele é ficar parado e enferrujar. Ou então sair procurando o conhecimento longe, na última nuvem. Isso faz parte do ser humano, em todo aspecto, qualquer um que seja o grau social. Agora, é importante que a gente, nesta evolução da especialidade, houve um lado muito positivo, mas hoje em dia, com essa imposição brutal da juventude excessiva, e só a juventude, existe em todos os aspectos da imagem, uma corrupção. E, evidentemente, dentro da cirurgia também. Mas o cirurgião não deve deixar levar pela moda. Eu digo que a moda passa, as cicatrizes ficam. De modo que é muito importante. Nós sabemos que existe dentro do ser humano um anseio, pode existir pequenas influências, mas é muito importante que nós procuremos sempre aquele lado que seja a sua verdade. E em cada grupo étnico, em cada latitude, vai haver uma verdade diferente em relação à sua imagem. Por isso que não é a mesma coisa para todo mundo. Agora, eu acredito que quando nós encontramos condições de minorar essa insatisfação, e no meu caso, em relação à imagem, nós estamos fazendo com que o indivíduo socialmente seja mais ativo, porque a força da sua energia não vai se encontrar diante do impedimento, diante do impacto, ela vai fluir. Nós somos todos influenciados pela imagem que nos é jogada em cima. E temos pouca reflexão sobre ela. Agora, quando a imagem é excessiva, a pessoa vai se defendendo também. Os neurônios vão se acostumando àquela, elas nem veem. Você pode estar na floresta e não ver as árvores. Olha o que está acontecendo agora. A coisa mais triste e terrível do que um senhor ser homem-bomba, sacrificar sua vida por uma causa, você já não se emociona com o homem-bomba, você está vendo todas as horas. Então há esse lado horrível, quem tem que fugir, no ponto de vista de médico, que é a banalização de qualquer coisa. Eu nunca pensei em entrar, não. Foi a Raquel de Queiroz, que era muito minha amiga, e o Carlos Chagas, que eram muito amigos meus, que insistiram muito para que eu entrasse. Porque, na realidade, a academia ela é formada como academia francesa. Ela tem uma parte que é dedicada à literatura, mas tem uma parte que é dedicada aos valores culturais. Então eu entraria mais nessa parte de valor cultural da maneira mais ampla. Mas é obrigado você ter escrito um livro, alguma coisa. Se eu tinha escrito muitas coisas, não tem problema nenhum nisso. Mas não é feito um julgamento, como na Academia Nacional de Medicina. Na de Medicina você tem que apresentar um currículo, apresentar uma pós, toda uma estrutura que você tem que entrar, tem uma comissão de julgamento. Na de letras, não, na de letras é um julgamento dos pares. A pessoa apresenta o nome, basta ser brasileiro, tem que ser brasileiro nato, ter escrito um livro, só isso. Agora, evidentemente que o julgamento, são só 40, é feito por pessoas de um nível muito alto. E esse julgamento colocou dentro da academia pessoas de valores variados, como Celso Furtado, morreu outro, o Hélio de Jaguaribe, são valores parecidos um pouco, sem serem literatos puros, mas todas as pessoas ligadas a transmitir o conhecimento.
como escritores puros, do maior valor. Agora, a academia, as pessoas como eu, muito ocupadas no que ele faz e tudo mais, ele tem pouco tempo desse lazer. Porque eu, apesar dos meus anos, ainda me julgo muito jovem para ter o tempo à tarde. Eu gostaria de ter, ainda vou tê-lo. Mas é muito agradável estar. Mas todas as vezes que eu vou, eu me sinto muito bem, porque são pessoas agradabilíssimas. Dizia Etienne, que era um grande acadêmico francês, que ele dizia que a academia são 40 membros, né? Ele dizia, quand nous sommes 39, ils sont à nos genoux. Ils sont à nos genoux. Quando nós somos 40, on rit de nous. Quer dizer, quando nós somos 40, eles riem da gente. Quando somos 39, morreu um. Então tem alguém pedindo a vaga, pede a vaga, eles estão à nos genoux, estão nos nossos joelhos. E é muito engraçado o fenômeno, porque quando a vaga tem umas movimentações mais curiosas, pessoas pedindo voto, aquela coisa toda. Mas, na realidade, o importante é que na academia você pode votar e o voto é secreto para quem você quiser. Você não é obrigado a votar em conchável e nada, é uma liberdade total de voto. Mas eu acho que dentro da Academia de Letras não deixa de ser um prêmio também a esse meu interesse cultural em difundir o meu conhecimento. Como eu tenho outras decorações nesse sentido, como da França, por exemplo, que é muito importante, que é mais do que o honoris causa de Sorbonne, que é chancelier da Université de Paris, é toda a prova que a França dá às pessoas que difundem o conhecimento em qualquer atividade. Eu acho que esse sentido de difundir está muito inerente à minha pessoa, e eu fiz isso a vida inteira, e eu acho que quando a gente tem essa qualidade ou tem essa vontade de fazer, é bom que a gente possa fazê-lo, porque é o que é de mais nobre, é difundir o que sabe, né? Eu não gosto de política, eu tenho horror a falsas concessões, e eu não seria capaz de fazê-las. Agora, embora a política tenha concessões muito nobres, e eu acredito que muitos políticos são capazes de fazer sacrifícios pessoais sem fazer essas concessões. Mas eu, pessoalmente, eu gostando muito do meu trabalho, para não me aventurar nessas coisas. Não gosto de política médica, não gosto de política geral, embora a vida seja uma política constante. Eu não faço política nenhuma. E nesse aspecto de política, eu sou antipolítico. Eu não convido ninguém para entrar em lugar nenhum. Porque eu acho que as pessoas que fazem isto... Não é verdade. Evidentemente, tanto a de medicina como outros. Uma vez eu falei com o Fernando, ele falou, só se for no seu lugar. Peraí. Durante um período da minha vida, nos anos 60, havia uma espécie de agreement entre Roma e Brasil, e durante 2 anos eu praticamente operei quase todo mundo ali conhecido em Roma, porque 2 vezes, durante uma clínica já Ciancarelli, eu fui durante os 2 anos a Roma, e depois eu fui fazer um livro na Alemanha. Então eu passei a ir a Heidelberg, por um período também, 2 vezes por ano, mas sempre as pessoas marcavam com a minha clínica. Nunca fui operar nenhum doente local. Eram pessoas que vinham da Europa, do mundo, que aquele local era mais aprazível, mas eu, para fazer, eles tinham que levar 2 assistentes, levar uma secretária, levar 2 enfermeiras, um instrumento. Isso era muito interessante e marcou muito a minha vida, porque meus filhos foram estudar fora, então eu tinha companhia. Depois fui para a Suíça, num lugar chamado Sion, e o Valais é uma região muito especial da Suíça, que a capital é Sion, e na região do Valais, que eu trabalhei mais tempo, cerca de 12 anos, isso há mais de 15, 20 anos atrás. E o Valais, há pouco tempo, me fez uma homenagem muito bonita como cidadão do Valais, porque eu levei para lá pessoas que passaram mortas com a Duquesa de Windsor, pessoas todas que o Valais nunca tinha visto. E há pessoas ali que a senhora Weiler, que foi que Picasso sempre amou a vida inteira, ela contou quando ela chegou, era uma cidade pequena ainda ali. Ela está muito bem vestida, veio de Paris. O chofer perguntou a ela, est-ce que vous êtes venu pour voir le professeur? Você veio ver o doutor aí, o professor? E ela olhou para ele e falou assim, que eu estou tão ruim assim? Ela falou assim, ele falou, não, madame, la façon que vous êtes habillée, a maneira que a senhora está vestida, porque ela está muito elegante para aquela região. Bom, tem lados muito engraçados. E ali, na realidade, é uma região que marcou muito, porque meus filhos estudaram, o mais velho estudou ali perto,
no Valais, em Montana, o outro foi para o Rosé Ingstad, e minha mulher tinha estado quase que 7 anos, está em 6 anos na Suíça, porque a Suíça é um país muito ligado a nós, ainda continua muito ligado a gente, nesse aspecto afetivo. Mas depois, com melhoria de comunicação e tudo mais, as pessoas todas vêm à clínica. Eu já tenho mais de 15 anos que eu não opero fora. Agora já saí para operar, há pouco tempo eu saí para operar a filha de um presidente de um país que é como o rei da África, não sei o que mais. Mas tudo isso é engraçado, um pouco folclórico. Como vou agora operar na Grécia, em janeiro, mas de uma demonstração, uma coisa. Mas tudo isso, hoje em dia, com vídeo e tudo, não é tão necessário. Mas uma vez ou outra é engraçado. Mas, na realidade, eu tenho na clínica uma clientela que vem do mundo inteiro há mais de 30, 40 anos. E eu acho que hoje em dia, com os meios de comunicação, eu atendo muito melhor aqui na clínica do que fora da clínica. Eu sempre sou um grande entusiasta do Brasil. Eu acho que o que falta ao brasileiro é ter entusiasmo por seu país. Eu acho que o Brasil é um país extraordinário e mais eu viajo, eu conheço o mundo todo, já fui todo buraco que posso imaginar. E eu acho que o Brasil é um dos países mais extraordinários, com todas as dificuldades políticas, com todas as incompreensões. Ele é um país que a pessoa que tiver juventude e força aqui, ele pode dar muito aqui e receber muito mais. Eu já tive momentos de angústia pessoais muito maiores que na carreira. Eu já fiquei preso num barco a 20 metros, sem respirador, isso lá na África do Sul, e aquele momento que foi de sufoco mesmo. Se você quer que eu te conte, eu te conto. Eu sempre gostei de mergulhar muito, e eu soube de um barco que era um barco que tinha afundado no estreito do Vasco da Gama, que foi Bartolomeu Dias, que descobriu, né, no encontro dos oceanos, e eu tinha uma cunhada que era diplomata, que na época era embaixatriz na África do Sul, e eu tinha um convite de uma conferência na África do Sul. Eu falei, olha, eu gostaria de ir, mas me arranja um pequeno safari para fazer. Eu sei aonde tem um navio. Naquela época não havia a informática como hoje, então nós tínhamos um amigo, o Bill, que é em Los Angeles, que sabia dos arquivos de Sevilha. Ele falou, você vai lá, aproveita que tem me deu as coordenadas de um barco que tinha, da Nova Zelândia, que tinha se afundado em tal lugar e tal. E aquele entusiasmo da época, hoje virou uma coisa profissional, concessionário, essas coisas todas. E eu fui mergulhar nesse barco. Eu levei minha filha, que era pequenina, tinha meu sobrinho, e fomos toda a água. Para começar, o safari era um barquinho mínimo de um cara. Era um barco, ele que era um mergulhador profissional, uns aparelhos de mergulho, umas roupas boas, pesadas, que a água tinha, quando caiu na água tinha 4 graus. Eu nunca tinha mergulhado em água tão gelada assim. Mas as roupas eram boas e fomos descendo no lugar que eu tinha marcado dentro das coordenadas e acertamos o navio. O navio está todo aos pedaços, assim, um navio com mais de 100 anos embaixo. E ele tinha uma sacola, eu tomei a sacola dele, porque eu falei, se ele precisar de colocar alguma coisa, ele vai procurar a sacola. Então é melhor ficar com a sacola. Porque foi a melhor coisa que eu fiz, porque naquele momento ele saiu procurando umas coisas, em vez de ficar ao meu lado, porque ele que era o profissional. E ele encontrou as moedinhas de ouro, foi seguindo as moedas, e de repente, quando eu fiz um gesto, minha roupa prendeu aqui, meu braço. O navio, só aquelas hastes assim, ele decomposto, ele arrebentado, ficou preso de um lado, virei do outro, fiquei preso do outro, virei do outro, fiquei preso assim. Aí eu fiz um gesto para ver o que era e meu respirador saiu. Então eu fiquei parado debaixo do mar, a 20 e poucos metros, 30 metros, 20 e poucos metros, sem respirar. Então é um momento muito próximo da morte. Esse é o momento mais próximo que eu já estive. E ali você tem como, aparece de repente como um caleidoscópio toda a sua vida. Isso tudo nós estamos falando só aparece tão rápido que não dá tempo de avaliar onde está cada imagem. E ao mesmo tempo me veio uma frase que eu não sei de onde. Esteja preparado para morrer agora, se possível procure viver uma eternidade. Eu falei, o que é isso? Eu não respirar, que eu não podia respirar, não fazer esforço, ficar quietinho. Então eu fiquei como um querubim quietinho assim. Aí, por sorte, o Sete chegou para procurar, para colocar na sacola alguma coisa. Ele viu naquele estado. Eu me lembro até os olhos dele de aço, aqueles olhos claros. Ele olhou para mim assim, olhou, viu como é que eu estava, aí me deu a respirar. Na hora, eu acho certo, aí eu respirei e me deu, diz ele, 17 vezes a respirar. Até que eu respirei,
Ele aí voltou para tentar tirar, liberou meu respirador e nós nos liberamos. E ele então fez assim, eu fiz assim para ele. Uma vez tinha me liberado, ele não ia subir logo. Não. Aí eu vi uma lagosta enorme. Apanhei a lagosta. E ele me puxou a lagosta. Eu não sabia que era um santuário de lagosta ali. E a multa pela lagosta era mais do que todo o safari dele. Eu não sabia, pensei que ele estava brincando comigo. Ele puxou daqui, eu puxei dele, a lagosta pegava aqui, eu puxei, e finalmente eu subi com a lagosta. Quando eu subi com a lagosta, os meninos falaram, papai, que maravilha, uma lagosta. Joguei a lagosta dentro do barco. Ele pulou no barco e falou, pelo amor de Deus, vamos jogar a lagosta no mar. Porque a multa aqui eram 25 mil rands, que era o rand na época mais forte que o dólar. Mais do que todo o meu safarizinho, mais do que tudo que eu tenho. E, pelo amor de Deus, joga a lagosta. Eu sei da importância dessa lagosta, porque a lagosta veio como um troféu de vida. E ele falou assim, I'm very sorry I had to save your life, porque na realidade devia estar ao meu lado. Mas ele não pediu desculpa, mas indiretamente ele deveria estar do meu lado, mas ele não estava. Mas ele chegou em tempo. Mas ele pediu desculpa por ter tido que salvar, que do contrário ele não precisava ter salvado. Eu não estaria ali preso. Mas em suma eu agradeci a ele. E esse é um episódio muito engraçado. Estava esquiando na Suíça, e esquiando eu tomei um tombo brutal, as condições muito precárias, nós esquiamos bem, a família toda esquia bem a vida inteira. E o esqui é um esporte de alto risco, você pode sempre cair. Mas nós estávamos fora da pista, não tinha visibilidade nenhuma, e eu não vi a montanha em frente de mim, em grande velocidade entrei, projetado como um trampolim para frente. Por sorte não bati com a cabeça de cara, mas raspei a cabeça, a mão toda. Esse ombro até agora, eu uso mais a mão esquerda que eu sou ambidestro, mas esse ombro ainda tem pequenas limitações, não atrapalhou nunca operar nada disso, mas o meu tênis atrapalhou. Eu passei a jogar top spin que eu não jogava. Você tem que fazer daqui para lá. Em suma, eu fui fazer uma ressonância magnética e vi que eu tinha um pequeno aneurisma, que é o lado otimista, que se não fosse fazer, não teria visto. E aneurisma baixo da aorta é uma coisa que muita gente tem e não sabe. 20%, 25% pelo morre sem saber que tem um aneurisma dissecante. Mas aí ele era pequeno, eu podia monitorizá-lo, não fazer nada. Mas decidimos que era melhor operá-lo. Eu fui operar, mas quando eu caí, eu fiz uma diastase, separei os músculos. Aponevrose também com a queda. E fizeram muito bem a parte do aneurisma, mas no fechar a parede, não colocaram uma tela. A proteção talvez não tenha sido tão grande. O fato é que 8 dias eu estava em casa, quando eu sentei assim, na privada, eu sentei e eu vi um estrondo, pum! Eu olhei, está cheio de sangue e vi que meu intestino todo ia cair. Aí volto para o pronto-socorro, que naquela época eu usava muito navalha, dava uma navalhada para abrir assim, uma avenida da pessoa inteira. E a primeira coisa que eu falei com a pessoa, pôr o corpo para trás. Então, instintivamente, eu fui como se estivesse cuidando de mim mesmo. Mas eu acho que foi o karatê, porque eu fiz 12 anos de karatê. Cheguei a terceiro dan, isso tudo ajudou muito você aprender a ter autodomínio. Quer dizer, você dominar o corpo pelo espírito. Eu tinha que dominar o corpo pelo espírito. Então, eu vendo meu intestino todo que ia cair na privada, eu pedi rapidamente, tinha uma enfermeira lá que eu tinha levado, no caso precisava de alguma coisa, um curativo esterilizado grande, segurei, umas alcinhas que queria sair para aqui, segurei, e falei com ela, agora me segura e caí para trás. Para que ele não cair, ela quase que me deixa cair no chão, que seria melhor do que ficar na frente. Me pôs na cama, levantou a cama e aí eu fui reoperado de urgência. Mas neste momento, eu estive muito próximo da morte. E até a operação, fui operado uma semana depois, de uma operação de urgência de uma eventração, mas o Gabriel, que me operou depois, operou muito bem, e foi tudo muito bem, mas ele colocou uma tela, que é uma tela que você coloca, sintética, debaixo tem uma incisão até cá, e essa tela segura o abdômen, dá todo o conforto, mas ele distende um pouquinho, não é tanto quanto o músculo. Mas, de qualquer maneira, isso já tem uns 3 anos, depois disso já voltei a esquiar, jogar tênis, nadar, mergulhar, tudo normal, mas tem essa pequena parte, da minha parte estética, eu tenho que sempre sentar aqui, me preocupar, eu que nunca tive barriga ainda. Mas é melhor ter uma barriguinha e estar vivo. Santo Agostinho dizia que a vida não é mortal, a morte é que é vital. Então, sobre isso nós podemos falar e falar.
Então essas pessoas, ao contrário, as pessoas que procuram se operar porque gostam muito da vida, não pensam na morte, pensam que vão ser eternos. E para a eternidade querem estar bem preparados. Quem pensa na morte não se opera, não faz nada. Eu tive um único caso, uma senhora italiana, que esse caso me impressionou muito, que era uma senhora que eu tinha operado há muitos anos atrás, uma senhora muito elegante, uma marquesa, uma senhora... E ela voltou depois para se operar comigo, mas falou, olha, eu estou com uma moléstia de Hodgkin, que está diagnosticada como incurável, mas eu não estou me sentindo tão bem assim para morrer. Eu queria morrer com a cara limpa, como se eu tinha me dado antes. Isso emociona a pessoa. Mas não representa a maior parte. A maior parte das pessoas que recorrem à cirurgia do envelhecimento, que a gente chama facial, recorrem porque essa passagem da juventude para a maturidade não é fácil para algumas pessoas. Maturidade para a senectude também não é para outras. E hoje em dia as pessoas estão vivendo mais. E vivendo mais, a lei da gravidade continua a mesma. Mas que é um descenso, se tudo vai caindo. Então você colocar as coisas em posição, são pessoas altamente motivadas pela vida. Não são pessoas com medo da morte, não. A pessoa hoje, graças à alimentação, ao exercício, o fato é que as pessoas vivem mais hoje. Eu, na minha estatística de cerca de 8 mil cirurgias desse tipo, eu tenho, verificando entre os anos 80 e 85, a média de idade era 45 anos, 40 e poucos. Hoje em dia eu tenho, fazendo 2000 e poucos, uma média muito grande de pessoas acima de 60 anos. Porque eram pessoas que antes, se for alguns anos atrás, quase que já não existiam, né? Quer dizer, quando o Bach foi diante da corte de Frederico o Grande, né? Ele tinha 60 anos, que era considerado na época uma coisa impossível. E quando a corte pediu ele para fazer uma fuga, ninguém achou que ele seria capaz. Ele não só fez 8, como fez depois o Crabtree, de trás para diante. Quer dizer, aquilo era uma coisa que chama loop in the mind, que é um nó na cabeça. Mas hoje em dia isso não seria extraordinário, porque aos 60 anos a pessoa está na flor da juventude, da parte profissional. Então hoje houve uma modificação, a primeira coisa nesse sentido, que as pessoas vivem mais. Houve muito mais do que viviam, e o que é um problema do ponto de vista previdenciário, essa coisa, providência, coisa toda, aposentadoria, etc. Por outro lado, houve um progresso dentro do lado da cirurgia, as pessoas têm mais confiança, tanto na anestesia quanto na cirurgia, e as cirurgias foram se encaminhando para um aspecto mais natural. Essas cirurgias que chamam a atenção, ainda que puxam muito, que são muito perfeitas. Ainda ontem eu tive um colega meu na clínica mostrando essa técnica e tal. Mas são coisas que eu não comentei porque estava na minha casa, mas na realidade são um pouco... Nós não gostamos, nós gostamos de um aspecto muito natural. Eu acho que isso é que fez vencer uma série de dificuldades que o homem, sobretudo, tinha. Hoje o homem se opera muito mais, antes que era 6%, hoje tem 20 e tantos por cento de homem. Então eu acredito que houve, para sintetizar, um progresso, primeiro no sentido de vencer a morte, nós vivemos mais, a humanidade de uma maneira geral. Nós encontramos a lei da gravidade, a mesma, as pessoas envelhecem, e elas se sentindo saudáveis, elas não querem aparecer aquela idade que tem. E todo mundo gosta de aparecer menos idade que tem. Porque ele pensa, dizia minha mãe, que tirar alguns anos é muito bom, que nós temos que ter a honestidade e a grandeza de viver os outros que nos contam. Hoje em dia tudo que se fala tem que ter muito cuidado. Mas eu acho que a mulher representa na sua beleza o que Deus nos deu de mais bonito. É a mais linda paisagem que nós podemos sentir, é aquela chute de rang, ou seja, aquela pequena curva que você tem que não termina, aquela meia curva, que é a silhueta feminina, né? Eu acho que a mulher tem uma graça única. Eu acho que, por mais que nós venhamos tecer a mulher poesias, palavras e versos, nós não estaremos nunca diante da beleza do que a mulher, que a nossa mãe é. Toda espécie de glória é um peso, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Mas eu acho que você, a proporção que você sente que tem, a pessoa deposita mais esperança em você, evidente que você sente mais responsável. Mas a responsabilidade é a mesma, você não pode mudar o que você sabe.
Você tem que, muitas vezes, dissuadir a pessoa e mostrar que você não tem aquele filtro mágico. Muitas pessoas procuram o que eu chamo o complexo faustiniano de Fausto. Porque Fausto, se lembram todos do velho médico, ele era na sua biblioteca, e quando ele deu alma a Mefistófeles, e tinha a Gretchen, que é aquela pessoa linda, e a juventude, através daquela pessoa que Mefistófeles lhe ofereceu, com a poção mágica que seu criado Wagner lhe deu. Mas nós não temos essa poção mágica. Quando a pessoa procura com essa maneira faustiniana, achando que nós somos doutor Fausto, nós não queremos nem a alma, nem temos a poção. Se a tivéssemos, tomaríamos, por que não, não? Mas guardando a alma, porque senão fica meio vazio. A moda sempre mudou nesse aspecto. Se você olhar um Renoir, você for verificar na pintura o que representa o conceito de beleza para um pintor da época, não vou dizer do Modigliani, que deformava de propósito, mas os pintores que pintavam mais ou menos, você vai sentir que as pessoas... Mesmo em cinema, há pouco tempo eu vi um filme ótimo na Marilyn Monroe, todas eram mais gordinhas. E a Marta Rocha, que é grande amiga, eu gosto muito dela, era cheinha, porque era moda na época, as mulheres eram mais cheias. Eu prefiro as pessoas que têm um pouco de forma. Eu não gosto das pessoas anoréticas. Não. Essas meninas todas, agora existe umas anoréticas lindas que têm forma. São essas que fazem sucesso, porque a anorética só linda não faz sucesso. Não. Tem que ter a chute de rang, tem que ter a silhueta, né? Você sabe que silhueta, por acaso a gente fala muito, mas era um senhor francês, né? Que desenhava silhueta, chamava silhueta. Mas ele pegou o que é principal da mulher, que é aquela curva, né? Que o francês chama de chute de rang, queda de rim, aquela coisa que marca a mulher. Agora, eu acho que a mulher que tem formas, hoje em dia, essas meninas anoréticas todas, elas vestem melhor as roupas, mas não são mais bonitas. Essa menina, por exemplo, a Daniela Saraiva, essa que é uma moça amiga nossa, meus filhos, ela que foi agora para a América, era linda a menina, ela perdeu 9 quilos, já era muito bonita, mas o padrão, o tipo de beleza, uma menina de 1,80 m, é uma imposição da moda. Então a pessoa é profissional, tem que estar dentro daquela imposição. Então eu acho que esta imposição é nociva. Quando você se sente, o seu ego é tolerante, e não é para você estar bem com a sua imagem, você tem um certo sentido de sentir que as suas rugas representam momentos que foram vividos, talvez, de uma maneira mais ou menos digna, embora você não goste delas, você não tem obrigação de se libertar delas, você convive com elas. Agora, eu acredito que no momento que a pessoa não conviver bem, a satisfação que eu vejo, talvez, no homem, quando faz uma cirurgia, corrige aqui ou outra, é enorme. Deve fazer. Mas quando convive bem, para que fazer? Então, toda motivação deve vir de uma indicação interna e não externa. Porque o poder, ele não está... Muitos homens procuram, quero fazer aquilo para estar o poder, ocupar uma posição. Eu tenho uma do rei e da rainha na alquimia. O Dali, quando representa, a rainha tem discreta, tem a mandala do tempo, ela mostra a continuidade da espécie. Mas o rei, se você olhar com cuidado, tem uma coroa enorme, mas não tem corpo. O poder é outra coisa. Olha, eu, na cara do Brasil, a primeira coisa que eu acho fundamental é a educação. E educação vem junto com saúde. E o Brasil nunca deu a importância total a esses dois itens que fazem um ser humano, que cria o cidadão. Eu acho que com isso nós iríamos ter aquele Brasil. Fora disso, impossível. Bom, eu vou te contar uma história que o Jorge Amado tem no livro dele, que ele me deu um colar, como ele disse, enfiado e lavado por Mãe Senhora, que eu e Genaro, que era o tapeceiro banheiro, colocamos no Ivo Pitangui, por desejo de Mãe Senhora. Chagou. Quer dizer, no sentido, você tem esse sentido de Obá. Então, o sentido de Obá é como um rei. Então, esse sentido de veneração, que a pessoa é capaz de decorar, no sentido da Gol, no sentido que a Mãe Senhora trouxe, eu sentia naquele momento daquele terreiro que havia alguma coisa ali muito forte. Isso tem mais, já se vão mais de 30 anos ou 20 anos. E a Zélia Amato tem essa foto que é muito boa, no livro dela de fotografias, quando o Jorge me coloca esse colar. E eu tenho o maior respeito por tudo que é espiritual. Nós podemos modificar, melhorar enormemente com a palavra, com o gesto. Você pode ser iatrogênico, iatro da medicina, positivo ou negativo. Você fala como você está pálido, você já vai sentir alguma coisa. Você fala como você está bem, está corado, você vai sentir bem. Então, é muito importante que o ser humano não tire a importância de tudo que é espiritual. Mas ele não pode também fazer uma lavagem cerebral e passar a ser conduzido por espíritos mágicos
Infelizmente, nós não sabemos onde eles estão. O karatê que eu tive, eu, minha mulher, meu filho, eu tenho lá em casa um templo zen, que é um dojo, em que eu tive a sorte de ter o mestre Takeuchi, que é um japonês, voltou para o Japão, passou 12 anos indo lá em casa, ia para a ilha no fim de semana, de modo que é uma introdução a toda uma filosofia, a todo um estado de espírito, a toda a procura de uma paz íntima, em que você tem, que a vida é como um rio sinuoso, que às vezes para, às vezes anda. Você tem que estar preparado para aquela calmaria, para aquele momento mais tortuoso. E a vida vai continuando e você vai sentindo que dentro da sua contenção existe muitas vezes a força. Então você aprende a se conter, você aprende a dar à sua força uma direção que é o Kiai, e as Kiai vem toda a sua contenção do seu espírito comandando o corpo. E o karatê, nesse sentido, não é agressivo, pelo contrário. É uma arte marcial em que você procura, através do Kiai, concentrar a sua energia. Mas você pode utilizá-la, se for necessário, se for agredido ou qualquer coisa, mas não para agredir ninguém. Eu fui grande amigo do Chico Xavier. Eu tenho uma foto com ele que eu prezo muito, que ele foi muito amigo do meu pai. Meu pai tinha uma chácara aqui quando ele estava, eu era garotinho, e o Chico Xavier, uma vez que eu fui ao Uberaba dar uma conferência, me chamou, que queria falar comigo, ele não tinha dito nem o presidente da República, ele estava doente. E eu fui, e ele então me disse que o meu pai tinha dado a ele uma coisa importante, que era acreditado nele. Quando o próprio secretário da Saúde, ele, o doutor era o Cristiano Machado na época, não tinha o que, queriam prendê-lo. E meu pai disse que não, que esse é um homem de bem, o que ele diz deve estar correto. Então vamos falar aqui, me segurou e eu senti realmente aquela paz de espírito, aquele momento que eu estava junto a meu pai. Então eu acho que todos nós devemos nos espiritualizar mais e ser menos materialistas um pouco.